Minhas saudações. Hoje eu estou aqui com uma presença de pessoa qualificada, que conhece profundamente direito tributário e que, identicamente a todos nós, é contribuinte. Eu vou apresentá-lo logo mais. Mas nós decidimos fazer esse podcast porque nos pareceu que é muito importante que nós tenhamos informações complementares e até atualizadas relativamente àquilo que foi objeto do curso que foi ministrado em parceria com a Clube Filmes, e, ao mesmo tempo, nós termos a oportunidade de fazer com que possa haver o acesso ao podcast ou o acesso ao curso, quem quiser, o conjunto das informações para ter um conhecimento mais completo. Todos lembram que nós lançamos a reforma do sistema tributário e reflexos para a cidadania. Não foi um curso sobre sistema tributário só, e nem só sobre reforma tributária. Foi sobre a reforma no contexto do sistema. E isso me chamou a atenção para alguns fatos. E o nosso amigo Dario, que eu vou apresentar daqui a pouco, que está conosco hoje, fará a abordagem com mais segurança, com mais conhecimento e inclusive com mais profundidade. Porque nós temos um modelo que é ao qual está adaptado o conjunto dos entes federados, estados, municípios e Distrito Federal. E outro modelo onde, no caso da União, não reforma, deforma. E que há muitas distorções que deverão ser abordadas aqui no decurso desse podcast. Por isso é que nós estamos aqui, nessa parceria com a Cubo Filmes, com o Dr. Dario da Silva Oliveira Júnior. O Dario é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Tem pós-graduação lato sensu em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Agora, na terceira apresentação, já vou ter dificuldade, porque eu posso, em termos não em português, me complicar. É pesquisador universitário em Direito Tributário e Direito Financeiro, vejam bem, pesquisador universitário em Direito Tributário e Direito Financeiro, em nível de mestrado pela Universidade Les Illes Baleares, em Palma de Mallorca, na Espanha. Professor de Direito Tributário e Direito Financeiro da Universidade Luterana do Brasil. Além disto, tem seu escritório de advocacia especializado em direito tributário. Já passou pela área pública com atuação em diversos segmentos e sempre acompanhando execuções orçamentárias, acompanhando as questões tributárias, e tem diversas obras publicadas. É um grande prazer, amigo Dario, doutor Dario, sua presença neste momento aqui, para poder nos falar a respeito destas questões. Eu não quero me estender inicialmente. Mas, apenas para fazer algumas provocações, primeiro, havia na emenda constitucional que tratou da implantação da chamada reforma tributária a previsão de um prazo para apresentação de projetos de lei complementar regulamentando a instituição dos tributos, principalmente IBS, CBS, e também do comitê gestor, da sua regulamentação e do seu funcionamento. A primeira já foi apresentada, sei que o amigo conhece o assunto, e tem 540 artigos, não é brincadeira. E a segunda está em tramitação ainda no Congresso Nacional, que ainda
está pendente de um acerto final do Senado com a Fazenda para aprovação da regulamentação do Comitê Gestor. Mas o Comitê Gestor se refere à questão dos entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, não se refere à União. E na União, a reforma tributária, ela não reforma, ela deforma, ela aumenta a deformação. Então, nosso amigo Dr. Dario, com a palavra. Odacir, obrigado pelas palavras, é sempre um grande prazer estar contigo e fundamentalmente o prazer aumenta quando é estar contigo para conversar sobre direito tributário, que é um tema que eu gosto bastante, ainda mais conversando numa forma de podcast que é mais informal. Mas eu começo dizendo, antes de entrar na tua primeira provocação, o título Reforma do Sistema Tributário, Reflexo para a Cidadania. É muito interessante esse reflexo para a cidadania, porque todo o tributo, todo o sistema tributário, todo o caráter tributário, ele tem um reflexo imediato na cidadania, direto. Eu sempre digo que a melhor forma de se fazer a tão chamada, tão falada justiça social é através dos tributos. Por quê? Porque o tributo tem isto na sua essência, qual seja, é arrecadar de quem já tem acesso às questões, pelo menos fundamentais, para que o Estado, no sentido lato da palavra, no caso do Brasil, Estados, União, Estados e municípios, possam distribuir para quem não tem as mínimas condições. Isso é justiça social. Então, a justiça social se faz através de tributos. Então, repito, o reflexo para a cidadania é justamente isso. Reforma tributária, tributo atinge diretamente a cidadania. E uma reforma de tributos, evidentemente que essa reforma, para o bem ou para o mal, terá reflexo na cidadania. O sistema tributário no Brasil, o que foi feito foi, na realidade, uma reforma praticamente em todo o sistema tributário do Brasil, modificando determinados dogmas muito importantes. Nós temos, fundamentalmente, no sistema tributário brasileiro, determinados princípios, que eu até chamo de dogmas. Por quê? Princípios do poder tributário do Estado, e dentro desse poder tributário, as suas limitações ao poder tributário, porque não pode tributar de forma não limitada, e as competências tributárias. Por que as competências tributárias? Porque nós, no Brasil, estamos divididos, somos uma república, dividida em 3 entes políticos: União, Estados membros da Federação, incluindo aí o Distrito Federal, e os municípios. Então, o legislador constitucional, lá atrás, dentro desse poder tributário, atribuiu as competências tributárias determinadas para cada ente político da federação. Bom, vimos que, e agora já entrando na tua provocação, que nessa reforma uma coisa muito interessante. Extinto alguns impostos, foi criados outros, como por exemplo o IBS, o CBS. IBS é um imposto, porque, um parênteses aqui muito importante, imposto é uma espécie de tributo, porque nós temos no Brasil 5, não é tipo de tributo, 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, ou, como alguns doutrinadores também, contribuições parafiscais, e os empréstimos compulsórios. O imposto é uma dessas espécies. Então, quando se cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é uma espécie tributária. Quando se criou a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, é outra espécie tributária do tipo contribuição. Mas a competência, voltando para a competência. Competência de quem? É uma competência compartilhada. União, Estados, membros e municípios. Sinceramente, já não me agrada. Pessoalmente falando. Por quê? Porque se você não estabelece de verdade quem tem aquela competência tributária para exercer o seu poder tributante, o seu poder de tributar, já começa a ficar uma coisa muito complicada. Tanto é que aí tiveram que inventar um comitê gestor.
aonde vai estabelecer todo o regramento disso, a administração disso. E, claro, se uma competência compartilhada, União, Estados e Municípios, o comitê gestor tem que contemplar todos esses entes políticos. E aí já tivemos o primeiro problema, porque é óbvio que isso tem tudo para não dar certo. E tu falasse agora, na tua introdução, desse primeiro problema. Fizeram uma reunião onde não foi contemplados os municípios, a parte dos municípios, 27, se não me falha a memória. Por quê? Porque ainda não foi aprovado o projeto de lei que estabelece como que será escolhido esses representantes municipais. Mas se tem uma ideia, tendo em vista todo um costume que nós temos nesse sentido, vamos ouvir a Confederação Nacional dos Municípios, a Federação Nacional dos Municípios, votar, só que eles não se entenderam ainda. E aí o que aconteceu? Com a alegação de que tinha que já iniciar as reuniões, porque aí tem que estabelecer verbas, que abrir contas, que esse comitê terá contas bancárias, etc, etc, não pode mais perder tempo. E aí fizeram a reunião sem os municípios. Já começou errado, porque isso aí é inconstitucional, é ilegal. E eu li ontem uma entrevista do presidente da Confederação, o Paulo Zukowski, né? Sim. Ele dizendo uma coisa que eu concordo. Foi a quebra do pacto federativo. E concordo. E acho, inclusive, que essa reunião não pode, no meu entender, produzir nenhum efeito jurídico. Por quê? Porque se no comitê gestor diz que tem que participar representantes daqui, dali, do estado... Bom, mas... tu não vem porque vocês aí estão decidindo, então enquanto vocês não decidirem, não tem representante municipal, vamos tocar a coisa. Não é assim que funciona. Isso não é um clube, não é uma associação, não é um clube campestre, né? Não é assim que funciona. Então eu concordo com o presidente da CNN, foi a quebra do pacto federativo. Mas tudo isso por quê? Na essência da guarda compartilhada. Eu falo guarda compartilhada porque está na moda no dia de família, que não é meu ramo, mas... né, nós estamos aí vendo uma coisa analógica, né? Poder tributante compartilhado. Claro, se é compartilhado tem que ter um comitê. Se é um comitê, ele tem que funcionar bem, mas aí a prova é que tem. Eu não estou torcendo para que não dê certo, porque é aquela coisa, você está no avião, você não guarda o piloto, não pode torcer que dê tudo errado para ele, porque você está no avião, né? Mas que esta forma escolhida, ela é extremamente burocrática. E a reforma tributária, ela tinha que vir para qual o maior reclame das pessoas em termos de tributos? 2. Que o tributo é alto. E segundo, é uma burocracia absurda. Vejo, só perguntar para qualquer contador aí, coitado, que tem que trabalhar nisso. Nós fizemos um podcast aqui, inclusive, com o representante da entidade nacional das empresas de contabilidade. Exato. Então são os dois maiores reclames. Aí você faz uma reforma tributária onde você não contempla isso. Né? E essa burocracia aumenta mais ainda. E aí pode acabar acontecendo no título do teu artigo, né? Reforma uma deforma. Eu vou fazer um acréscimozinho nesse ponto. Essa questão do pacto federativo é algo que tem me chamado a atenção. Nós teremos uma limitação na área tributária de atuação das câmaras de vereadores e das assembleias legislativas. E, na minha ótica, pode continuar esse processo anárquico que está na área federal, onde não se vota o orçamento público tempestivamente, onde o executivo aumenta alíquotas de tributos que são regulatórios ou arrecadatórios. Na área federal continuará toda esta confusão, enquanto na área municipal e na Assembleia Legislativa haverá possibilidade de deliberar sobre as alíquotas dentro de limites fixados pelo Senado e pelo Comitê Gestor.
legislativo em âmbito federal poderá continuar, inclusive com esse jogo de interesses aí, de emendas ou não, e mexendo em alíquotas dos tributos federais. O Executivo poderá continuar aumentando alíquotas, e discute-se em juízo agora se pode por decreto ou não, né? Tudo isto é algo que ocorre dentro dessa distorção. De outra parte, e é algo que me chamara a atenção, uma consulta que eu recebi se eu faria uma palestra para um município importante da Bahia, não interessa qual, porque eu não estou autorizado a divulgar. E eu responderei que não, porque eu tenho conhecimento genérico, mas não sou alguém especializado. E um município especificamente precisa de palestras ou treinamentos de quem tem a especialização, que não é o meu caso. Mas aí, estudando, eu fui constatar que aquilo que me chamava a atenção, que até 2078 o comitê gestor poderá ficar adequando quanto vai receber cada estado e cada município, para que não haja, de repente, um desequilíbrio orçamentário em função dessa mudança da incidência do tributo, não na origem, mas no destino. Eu constatei que nós estamos vivendo um período de 2004 a 2009 em que o ISS dos municípios vai servir de base, no caso dos municípios, para que saibam qual é a média que o município deve receber de 2033, quando nós teremos já a implantação dos tributos na modalidade nova, até 2078, quando haverá a preocupação ainda que não haja prejuízo para os municípios em função desta mudança de critérios. Então, efetivamente, diminui-se competência do Executivo Municipal e Executivo Estadual, são diminuídos os poderes do Legislativo Municipal, do Legislativo Estadual, e na União continua não a reforma. E outra coisa muito importante é o seguinte: como essa reforma ela está iniciando, por quê? Porque houve uma reforma inicial que é constitucional, porque toda a questão tributária inicia pela Constituição, mas depois ela tudo tem que ser devidamente regulamentado. E essa regulamentação é prevista durante muito tempo. Inclusive chegando ao absurdo, que, como diz, era só o que faltava, como diz, e num determinado momento nós vivemos a dualidade, sistema antigo com sistema novo. Bom, isso aí é para enlouquecer qualquer contador, né? Jamais se pensaria uma coisa dessa um tempo atrás, jamais, né? E eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas naturalmente, obviamente, isso vai abarrotar os tribunais quando chegar o momento lá na frente de ações tributárias, e os tribunais certamente serão compelidos, né, serão provocados e compelidos a dar inúmeras decisões sobre isso. Aquele ex-ministro do José Sarney, Saulo Ramos, né, ele sempre dizia que o Estado é o melhor cliente para os advogados tributaristas. O Estado no sentido lato. Porque eles fazem tanta... Naquela época ele dizia isso, né? Fazem tanta balbúrdia tributária que deixa ricos os advogados tributaristas. Bom, agora então, isso aí é a certificação de que ele tinha razão. A certificação que ele tinha razão. Mas tu falasse em ISS, o ISSQN, e me chama a atenção uma coisa nessa reforma. Em 88, na Constituição de 88, eu penso que o Brasil ele viveu um grande avanço no que diz respeito à competência tributária e o poder tributário municipal. Ali foram contemplados 3 importantes impostos para os municípios: o ITBI, o ISS e o IPTU, fora os tributos, taxas específicas, né,
e assim por diante. Mas dentro desses impostos, e qual a importância do ente político ter o seu imposto? Porque ele pode trabalhar naquele... Não é tanta importância arrecadatória, porque eu já vi alguns economistas dizendo que, ao cabo, esta reforma tributária, os municípios, eles vão perder o ISS com a criação do IBS, mas ao cabo eles vão arrecadar mais. Isso é uma coisa que se verá lá na frente. Porque, na realidade, só fazendo um parênteses, para o economista, quando ele analisa a questão do tributo, o que importa para ele é a arrecadação. Então, nós, como advogado tributarista, a gente pensa um pouco diferente. Porque o que nós temos que estudar é outra coisa em relação à questão tributária. Então, nós temos, por exemplo, a imunidade, temos a isenção tributária e a alíquota zero. No fim, tudo é zero, em termos de pagamento. Mas e para o economista é o que importa, mas para nós são coisas totalmente diferentes. O ente político da federação, quando ele tem o tributo para si, ele tem, a importância para ele é a arrecadação, evidentemente, daquele tributo, que esse é o fim do tributo, é a finalidade do tributo, mas ele consegue trabalhar aquilo em termos de isenções. Ele consegue enxergar, no caso aí falando especificamente quanto ao município, ele consegue enxergar onde ele tem que dar a isenção naquele tributo, para fomentar, ajudar, e também essa é uma função tributária, ajudar a fomentar a economia naquele município. E como acontece muito, isenção de IPTU para determinadas áreas, onde se vai criar uma zona industrial, por exemplo. Só que com isso, então para mim isso foi um avanço, em comparação inclusive a outros países, nos quais avanço estou falando especificamente em relação aos municípios. Outros países não tinham isso, para os municípios, esse poder tributário tão forte. E nessa reforma os municípios estão perdendo, gravemente, um imposto muito importante que é o ISSQN. Não a arrecadação dele, que, repito, só o tempo dirá se vai aumentar ou diminuir a arrecadação, mas ter o poder de tributar sobre esse imposto, controlar esse imposto. E nem, se já fosse prefeito, tu sabe aonde os problemas ali do bairro, do teu município. É o prefeito que sabe, não é a União lá em cima. Então, isso é grave, no meu entender. É grave no sentido de ter um retrocesso. E com muita euforia, é noticiado de que um dos instrumentos aí de política tributária, fiscal e os reflexos na economia, que era pernicioso, está sendo afastado, que era o que gerava a chamada guerra fiscal, que agora estados e municípios não terão mais condições de conceder benefícios fiscais, tanto que a legislação está prevendo, inclusive, e no curso nós demonstramos isso, está prevendo valores anuais que são valores expressivos que a União repassará para contribuintes municipais ou estaduais detentores de incentivos fiscais por prazo determinado para que recebam aquilo que estava previsto. A União é que indenizará. Então, a visão de quem encaminhou a reforma tributária foi de fim da guerra fiscal, quando, na verdade, o que havia era a busca de estímulos para a movimentação, para o desenvolvimento econômico e geração de emprego, renda, bem-estar social. Eu concordo contigo. Essa questão da guerra fiscal, que deram esse apelido, que na realidade nada mais é do que uma disputa entre localidades para ver se eu trago uma empresa para cá. Vamos até admitir que exista a guerra fiscal, que eu também não concordo com esse apelido. Mas ela é ruim? Eu não sei se ela é tão ruim assim. Mas eu concordo contigo no sentido de que isso... E já cansei de ler também sobre isso agora acabou a guerra fiscal. Isso foi uma coisa assim, foi um mantra, né? Somos contra a guerra fiscal. Mas não... Se é tão ruim assim, teria outros meios de combater a guerra fiscal e que não fosse tirar do município o imposto dele, como tiraram do Estado também, né? Então, mas eu me atenho
bem aos municípios, porque os municípios sempre brigaram para ter autonomia em todos os sentidos, não é qualquer desculpa, com a justificativa, dizendo que é lá é que aperta o calo. Por quê? Porque o contribuinte, quando está insatisfeito, ele não vai lá procurar o governador nem na República, procurar o prefeito, que ele vai encontrar ali no supermercado. E a questão dos benefícios fiscais continua com a geração de algumas distorções. Vamos pegar o exemplo do que vai ocorrer com o IPI. Havia notícia que o IPI foi extinto, não foi. Ele está mantido no elenco dos impostos da União. Lá nas disposições transitórias, por força da emenda constitucional que implantou a reforma tributária, diz que a alíquota do IPI é 0. Excetuados os casos de quem produzir competindo com a Zona Franca de Manaus. Quer dizer, Zona Franca de Manaus, e eu não estou dizendo que seja importante mantê-lo ou não, não é uma crítica à Zona Franca de Manaus, mas é um incentivo que continua. E a geração de um tributo, ou de uma alíquota, porque o tributo existe com alíquota 0, de uma alíquota punitiva para quem, fora da área da Zona Franca de Manaus, produzir aquilo que está estimulado lá na Zona Franca de Manaus. Isso me parece bem mais distorção do que os incentivos fiscais que estados e municípios davam. Mas, de toda forma, com essa sistemática de administração conjunta, através de um comitê gestor, de uma gestão conjunta, e com praticamente impossibilidade de mexer com a alíquota, tudo isto foi retirado desse poder de decisão de estados e municípios. Eu concordo contigo nesses dois aspectos, que eu vou comentá-los, que eu achei muito interessante. Primeiro, essa questão caráter punitivo. Essa questão do caráter punitivo também se faz a menção daqueles impostos, como é que é? Imposto do pecado, né? Que chamam de imposto seletivo. Que é para evitar danos à saúde e ao meio ambiente. É cigarro Mas veja, tanto nessa questão que tu falaste, de punir para quem vai competir com a Zona Franca, quanto no outro, os tributos, outros impostos, os impostos do pecado, de punir quem. Porque quando você aumenta uma alíquota, de um imposto, que o fato gerador sobre aquele produto que vai gerar o tributo teve uma alíquota aumentada por conta porque aquele tributo é nocivo para a saúde, você está punindo para desestimular que o contribuinte adquira aquele produto. É a mesma lógica na questão da Zona Franca. Se você vai competir, aumenta a alíquota para não competir. Bom, nós estamos falando de sanção, de punição. Só que lá no artigo 3º do CTN, que define o que é tributo, é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante administração plenamente vinculada. Ora, não constitua sanção por ato ilícito, ou seja, você não pode criar um tributo para punir. Claro que vão dizer, não, mas nem na questão da Zona Franca, nem nesses impostos do pecado, aí nenhum fato gerador diz respeito à questão de sanção. Sim, mas a intenção é. Então, eu estou dizendo, nós já estamos aí, com isso, caminhando por uma faixa muito perigosa. Quase caindo contra a definição, que é muito interessante. No direito, as definições de qualquer questão, maioria dos casos, elas são dadas pelos doutrinadores. No direito tributário, a coisa mais importante é o tributo. E a função do tributo não foi dada por um doutrinador. Em que pese nós temos maravilhosos doutrinadores. Mas foi dada pelo próprio Código Tributário Nacional.
Artigo 3º do CTN. Olha só que maravilha isso. É para ficar bem claro para ninguém. Não. Para não ter dois conceitos de tributos, 3 definições de tributo. Não, o conceito é a definição, artigo, quer saber? Não precisa ler nenhum doutrinador. Está lá, artigo 3º do Código Tributário Nacional. E aí fala, repito, não pode ser sanção por ato ilícito, ou seja, não pode punir, não pode ter tributo para punir. Repito, eu sei que fato gerador desses tributos não são para punir, mas quando a intenção é essa, a gente já começa a ficar pertinho ali dessa exceção. Bom, uma outra coisa interessante, que tu falasse a questão do IPI, é sobre a alíquota zero. E aí foi aquilo que eu falei agora há pouco tempo. Para o economista, não importa se a alíquota é zero, se nós estamos falando de isenção tributária ou imunidade tributária. Não importa, é o resultado econômico. Então, nesses 3 resultados, nós temos zero. Como eu já disse no início, o direito tributário, como qualquer ramo do direito, mas especificamente no direito tributário, ele tem seus princípios, seus dogmas. No Brasil, nós temos uma coisa muito interessante, uma coisa chamada imunidade tributária. Até conversar com outros tributaristas de outros países, eles não entendem muito bem, porque para eles tudo é isenção tributária. Alguns não distinguem nem não incidência de isenção. Exatamente. E aí, e a imunidade, nós estamos tratando de uma não incidência. É bem isso que tu falaste. Né? Então, qual a diferença? E eu vou falar isso porque nessa reforma atropelou-se isso. Para a minha tristeza, porque eu adoro essa questão da imunidade tributária. Veja, alíquota zero. Ou seja, houve o fato gerador, que para nascer um tributo há que existir o fato gerador. Claro que eu sei que a doutrina mais especializada fala em a subsunção do fato imponível com o que está escrito na lei, com a hipótese de incidência. Mas vamos ficar no nosso fato gerador aí, que é mais conhecido. Então, há o fato gerador, só que o legislador coloca alíquota zero para cálculo desse tributo. Então, houve o fato gerador, houve a criação do tributo, mas o resultado econômico é zero. Na isenção tributária, mesma coisa. Há o fato gerador, nasce o tributo e depois, por uma lei, nós estamos falando não de Constituição, lei, há uma dispensa de pagamento daquele determinado tributo. Exemplo, tem vários, mas um exemplo que eu gosto muito, não sei nem se existe pelo passar dos anos, mas eu me lembro que em alguns municípios tinha a isenção e quem estabelece a isenção, aí vem a importância da competência tributária. Então, quem é que pode dar isenção de IPTU, ISS? O município. ICMS, o Estado, Imposto de Renda, a União. É só ele que pode manejar ali, porque a isenção é uma dispensa legal, por lei, não constitucional. Então, em alguns municípios, voltando, tinha isenção de IPTU para os pracinhas, esses combatentes de guerra. Então, houve a ocorrência do fato gerador, ou seja, a pessoa tinha o imóvel, tinha que pagar IPTU, mas aí, posteriormente, veio uma lei dispensando o pagamento daquele IPTU para quem adequasse nas exigências daquela lei, ou seja, no caso, pracinha, ex-combatente de guerra. Bom, aí então a isenção. Na imunidade, é o que tu falaste, na imunidade não, é uma questão constitucional, onde nós estamos falando sobre a não possibilidade de nascer o fato gerador. Não existe, não se pode, não se tem a incidência. E nós estamos falando de imunidade tributária, que é em relação a uma espécie tributária que é os impostos, definido na Constituição. Eu não tenho incidência de fato gerador de IPVA, sabe por quê? Porque eu não tenho automóvel. Tá bom, faz bem. Mas, e aí a Constituição... Eu não sou isento.
Não, isento. Não aconteceu o fato gerador. Não aconteceu o fato gerador. Não houve a substituição claro. do fato impunível com o que está escrito na lei. Na hipótese de incidência, como se diz. O legislador constitucional estabeleceu imunidades para uma espécie tributária, no caso impostos, para determinadas situações. Pessoas ou coisas. Situações, pessoas ou coisas. Então não se pode cobrar tributos dos entes políticos um do outro, quer dizer, né? O Estado não pode cobrar imposto da União e do município e assim sucessivamente. Partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores, né? Tempos de qualquer culto. Que já mudou um pouco agora, mas a ideia é a mesma. Na reforma aumentou um pouquinho ali, mas a ideia é a mesma. Bom, mas repito, o que é importante aí? Duas coisas. Que a imunidade, ela não é prevista em lei, ela é prevista na Constituição Federal. Bom, e repito, falar com isso com um tributarista espanhol, ele tem dificuldade. Mas não é uma isenção? Isso não é uma isenção. Porque na isenção ocorre fato gerador. Que, claro, para os economistas tanto falam, mas para os advogados tributaristas não. Ocorre fato gerador. Depois uma lei ordinária, uma lei específica do ente público que tem a competência naquele imposto, ele dispensa o pagamento. Bom, e por que o legislador constitucional colocou uma coisa tão grave assim, quer dizer, que não pode, nesse caso não pode nem incidir, o fato gerador não pode nem ocorrer, porque achou que determinadas questões ali seriam importantes. Por exemplo, no caso específico, na questão do tempo qualquer culto. Lá, no início da Constituição, não me lembro mais o artigo, diz assim, estabelece a liberdade de culto. Não adianta ter liberdade de culto se você vai incidir lá com tributo, aí você não consegue nem ter uma igreja, não consegue nada. Então, é para contemplar aquilo ali. Bom, mas o que fez agora o que aconteceu com essa reforma? Essa reforma, ela descaracterizou tudo isso que eu estou falando. Por quê? Se não me engano, na Lei 214 de 2025, janeiro de 2025, essa que tu falaste, 500 e poucos artigos, sim. Aí, em um determinado momento, no que diz respeito e ela regulamenta o IBS e o CBS, aí diz, é imune, tá lá um capítulo, uma seção, um capítulo da imunidade. Imunidade. É imune. CBS nisso. Repete lá o que a Constituição falou. Mas qual é o problema aí? 2. É agora uma lei impedindo a ocorrência do fato gerador. Então, aquele dogma tão importante que nós tínhamos, no direito brasileiro, de que a imunidade é uma matéria exclusiva, a imunidade tributária é uma matéria exclusiva constitucional, já era. Esse dogma foi pro saco. Outro dogma foi pro saco. A imunidade era só em relação a uma espécie tributária. Eles estão dando imunidade para a CBS, que é uma contribuição. É um tributo, mas não da espécie imposto, é da espécie contribuição social para fiscal. Então, os caras arrebentaram com um dogma muito importante, que era o orgulho dos brasileiros. Né? Na realidade, já tinham feito isso lá atrás. Quando, no artigo 195, se não me engano, parágrafo 7º, quando fala ali da questão da contribuição para a Seguridade Social, na Constituição isso, esse parágrafo diz que é isento do pagamento da contribuição de Seguridade Social, é isento para a contribuição da Seguridade Social, não me lembro mais a redação, as entidades beneficentes, assim definidas em lei. Aí depois terá uma lei para isso. Mas aí a Constituição fala, é isento. E assim como na imunidade a gente dizia, imunidade é uma matéria constitucional. Só quem pode dizer que não pode ocorrer fato gerador sobre determinadas situações, pessoas ou coisas é o legislador constitucional, é a Constituição. A gente dizia, a isenção é matéria tipicamente de lei, que, posto ocorrido o fato gerador, a lei dispensa o pagamento.
E agora nós temos lá atrás já a isenção, a Constituição dando isenção. Então agora não se pode mais dizer que, se eu voltasse a dar aula de direito tributário, eu já teria que dizer tudo diferente do que eu estou falando aqui. Isenção não é só mais coisa exclusiva da legislação ordinária e imunidade não é mais coisa exclusiva do legislador constitucional. Como nós, em podcast, nós vamos ter uma limitação de tempo, eu tenho muita preocupação com esta questão da União. Porque nós estamos falando de estados, municípios, Distrito Federal, as limitações todas que estão sendo colocadas, as confusões geradas, inclusive, na implantação. No caso da União, o IPI tem essa distorção, e se é permitido como meritório fazer algo numa determinada área geográfica do país, punir quem faça a mesma coisa para não poder competir, não é? Ao invés de estímulo, como são os incentivos fiscais, é desestímulo e é punição. Do outro lado, não está mudando nada no contexto da União no sistema tributário no que diz respeito às suas competências e, inclusive, a todas essas inseguranças, e nós tivemos um caso bem típico agora com o aumento da alíquota do IOF por decreto da Presidência da República. Houve uma modificação no Legislativo, o Executivo, o Judiciário interveio, quer dizer, é toda uma situação, e isto continua com tendência ao agravamento. Não há nada que diga que, enquanto estados e municípios estarão condicionados até as suas alíquotas ao que está contido na legislação federal, na Constituição, na legislação complementar, enquanto ocorre isso, a União continua com o Legislativo da União podendo votar orçamento durante o ano seguinte, porque fica negociando, inclusive, a destinação de algumas emendas parlamentares. Quer dizer, tudo isso não tem modificação. Eu acho que, para quem está nos assistindo, seria muito importante alguém com o conhecimento que você tem dessas questões que pudesse ter uma abordagem a respeito desse assunto. Não, isso vai ao encontro do que nós falamos aqui no início, que é... fez-se a primeira reunião do comitê gestor sem que tivesse os representantes do município de acordo com a Constituição. É uma ilegalidade absurda. A ideia lá atrás, em 88, quando se estabeleceu 3 impostos para os municípios, mais outros tributos, era aumentar a capacidade tributante dos municípios, para empoderar os municípios. Justamente para que, aos poucos, fosse se tornando cada vez menos dependentes estados e municípios da União, que ali é um paquiderme. Ponto falasse, não se consegue votar nem orçamento. Eu acho que os estados e municípios vão bater muito na porta da União, dizendo: aumenta imposto de renda para aumentar nosso fundo de participação, porque nós estamos bitolados e sem poder arrecadar mais. Aumenta isto onde nós vamos ter participação. Que é o que todos queriam fugir. Exatamente. A ideia de aumentar a competência tributária de cada ente político, especificamente de municípios e estados, é que os governadores e fundamentalmente os prefeitos, mas acontece com os governadores também, aquela expressão que eles falam, deixar de estar com o pires na mão lá com a União. Essa era a ideia. Agora, nisso aí, o pires vai ter que ficar maior. Quer dizer, nós tivemos a ideia sempre, quando se falava em reforma tributária, foi a desconcentração do poder tributário, para tirar um pouco esse poder da União. Aumentou. Ora, se nesse momento de asterramento político que nós estamos... falasse, existe uma dificuldade até para voltar ao orçamento. Nesse momento de acerramento político que nós estamos vivendo, e que a tendência não é minorar, e nem se manter como está, é recrudescer, aumentar essa questão de acerramento político, vai ter um reflexo lá no Senado e na Câmara. Então, assim, não basta votar cada vez menos coisa. E a questão da reforma tributária, com tantas coisas que têm que ser regulamentadas ainda urgentemente,
vai ficando, e olha, não sei o que vai acontecer. Esse é um problema sério. Mas tudo isso por quê? Voltando, pelo teu pensamento que é absolutamente correto. Ou seja, aumentou o poder, no fundo, foi aumentado o poder tributante da União. Ou seja, aumentou o dinheiro da União para distribuir. Em vez de você vai arrecadar direto, a União arrecada e faz as chamadas repartições das receitas tributárias. Essas repartições que está na Constituição, essa repartição das receitas tributárias, ela aumentou. Quando ela tinha que o caminho inverso. Aumentar o poder tributante dos municípios e dos estados para poder diminuir a repartição das receitas tributárias. A repartição das receitas tributárias ela só existe lá na Constituição, quando surgiu a Constituição de 88, justamente porque já se achava que a União já tinha poder demais. Agora então. Nós vamos ter que começar a encaminhar para o nosso final aqui, que é o problema do podcast e essas limitações. Mas o que me parece é que ficou muito claro que os reflexos para a cidadania é que são os fundamentais para uma reforma tributária. Quando eu estava no Tribunal de Contas, na assessoria da presidência, me pediram que fizesse uma palestra sobre ética nos encontros regionais, onde pessoas que trabalhavam nas prefeituras das regiões iam para receber instruções. E eu disse, eu não vou falar sobre ética. Eu disse, mas por quê? Eu disse, eu tenho pavor dos que dizem, eu sou ético e eu vou ensinar os outros a serem ético. A gente é ou não é? Daí me disseram, então fala sobre gestão pública e ética. Eu pensei um pouco, essas pessoas de municípios que estão aqui, vêm aqui para aprender e não estão, na sua grande maioria, quase totalidade, praticando nada de ilícito. Não é a gestão pública. Eu disse, vamos falar sobre interesse público e ética. E comecei dizendo o seguinte, eu estou aqui falando pela manhã e hoje de manhã eu tomei café. Eu dormi, mas eu não construí o hotel, nem a cama. Eu não plantei o café, não plantei o trigo para fazer o pão, eu não tirei o leite da vaca. Mas eu tinha uma necessidade individual para ser satisfeito. A necessidade de dormir, a necessidade de tomar café. E aí houve uma cadeia produtiva toda, houve uma interação econômica produzindo reflexos sociais para atender a minha necessidade individual, que vai criando outras necessidades individuais e tem essa carência de fazer. Isso faz com que haja necessidade de surgir instituições, de haver arrecadação, de haver orçamento público, todas essas questões. Eu acho que tudo isso nós temos que olhar muito. A cidadania existe porque existem necessidades individuais a serem satisfeitas e precisam ser satisfeitas pela interação com um coletivo. A questão tributária tem que ser vista e você tem toda a razão desse aspecto. Então, estou te passando para concluir o nosso encontro. Eu concluo, no que diz respeito à questão tributária, como eu disse, né, eu achei está muito confuso ainda e foi por um caminho que eu não gostaria que fosse, porque eu sou defensor da competência tributária para os estados e fundamentalmente para os municípios. Eu sou municipalista, como se diz, né? Mas nós corremos o risco, evidentemente, de acontecer o título do teu artigo, não é reforma, é deforma, tomara que não aconteça, mas corremos o risco. Mas é como eu disse, né? No avião tem um piloto. Não adianta não gostar do piloto, tem que torcer pelo piloto, que dê tudo certo. Então a gente torce para que dê certo. E vamos estudando cada vez mais essas questões, até para poder colaborar. É um prazer estar aqui agora, né? E eu te agradeço muito essa oportunidade e essa conversa extremamente agradável. Nós estamos conversando aqui e eu estava pensando, essa forma de comunicação, ela é altamente producente e tem a impressão que haverá oportunidades, até vou fazer uma provocação depois com o pessoal aqui da Cubo Film, haverá oportunidades, seja interessante a gente voltar
a ter espaços que não sejam apenas complementares de um curso que já foi lançado, mas para ficar falando de assunto desse interesse com pessoas com a tua qualificação. Muito obrigado. Obrigado.